Nós que somos cariocas, a gente se amarra numa boa conversa. Então, te espero logo depois do Jornal da Globo. Jornal Hoje. Oferecimento Quinto Andar. E aí, já olhou no quinto andar? Olá, boa tarde. O servidor que fez um relatório desmentido pelo Tribunal de Contas da União foi afastado do grupo que fiscaliza os gastos da Covid. As informações desse servidor foram usadas pelo presidente Bolsonaro para questionar as mortes por coronavírus no Brasil. Senadores da CPI da Covid decidiram derrubar o sigilo de documentos do governo federal. Um documento mostra que a Sinovac pediu o fim dos ataques do governo Bolsonaro para não atrasar a entrega de insumos da Coronavac. O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde presta depoimento à CPI. Elcio Franco afirmou que não houve compra de cloroquina para a Covid na gestão Pazuello, mas não falou sobre a distribuição de milhões de comprimidos para os estados no mesmo período. E um dado alarmante na campanha de imunização. Quase 4,5 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina atrasada. E ainda, a inflação de maio foi a maior para o mês desde 1996. A Força Nacional de Segurança desembarca no Amazonas para reforçar o patrulhamento depois dos ataques. O laudo do IML do Rio afirma que um tiro de fuzil no peito matou uma jovem grávida de 4 meses na zona norte da cidade. Uma operação internacional prende em flagrante criminosos envolvidos com a pornografia infantil na internet. E a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para o risco de novas chuvas depois do temporal que provocou estragos no estado. O Jornal Hoje está começando. Os índices de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid voltou a preocupar. 18 estados estão com taxa de ocupação acima de 80%, que é limite minimamente seguro, de acordo com os especialistas, e em 11 estados os índices estão acima de 90%. E ainda hoje, novas informações da CPI da Covid, os estragos da chuva em Santa Catarina e a previsão do tempo para todo o Brasil. E não perca a seguir, a Força Nacional de Segurança chega ao Amazonas. O IML do Rio afirma que um tiro de fuzil matou a jovem Kathleen Romeu, grávida de 4 meses. E a operação internacional contra a pornografia infantil na internet. Voltamos já já com tudo isso e muito mais para você. 2h17 agora pelo horário de Brasília, voltamos sempre ao vivo aqui com você. Tropas da Força Nacional já estão no Amazonas para reforçar a segurança em Manaus e outras cidades atingidas por uma onda de ataques nos últimos dias. Luciano Abreu traz os detalhes para a gente. Luciano, onde é que vão ficar essas tropas? Onde esse reforço vai trabalhar mais? Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, Tralli, boa tarde a todos. Os homens da Força Nacional chegaram a Manaus no fim da manhã de hoje. Um grupo veio por estrada e cruzou o Rio Negro numa balsa. E o outro efetivo chegou num avião da Polícia Federal vindo de Brasília. A previsão é que os 144 militares da Força Nacional ajudem no combate à onda de violência que atingiu a capital e os municípios do interior. A tropa foi autorizada a permanecer por 30 dias no Amazonas, mas pode ficar por mais tempo, caso haja necessidade. Durante uma entrevista coletiva agora há pouco, o secretário de Segurança Pública, Luiz Mar Bonatti, confirmou que ainda hoje uma reunião com o comandante da Força Nacional vai definir a estratégia de ação dos policiais. Os ataques começaram no sábado, segundo a polícia. Seria uma reação à morte de um traficante Então, desde ontem, não há registros de ataques em Manaus. E até o momento, 41 suspeitos de envolvimento nessa onda de violência foram presos. Tralli. Valeu, obrigado, Luciano. Muita coisa destruída, delegacia, banco, né? Carro queimado, ônibus queimado, ambulância, né? Tomara que a população volte a ter paz por aí. Obrigado, bom trabalho. Um laudo do IML do Rio afirma que um tiro de fuzil matou uma jovem grávida de 4 meses na zona norte do Rio. Kathleen Romeu tinha mudado de casa com a família por causa dos confrontos. E ontem ela voltou para ver a avó.
Mas aí teve um tiroteio, a PM disse que foi atacada por bandidos e esse tiro de fuzil levou a vida da jovem e do bebê que ela esperava. E veja a seguir, a inflação de maio foi a maior para o mês desde 1996. Os estragos da chuva em Santa Catarina, previsão do tempo para todo o Brasil e as últimas informações da CPI da Covid. Voltamos já já. Pelo horário de Brasília, 2h35 agora. A seleção brasileira chegou hoje cedo a São Paulo, depois de vencer o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Jogadores se posicionaram sobre a realização da Copa América aqui no Brasil. Vamos ao vivo então com o nosso repórter Renato Cury. Renato, bem-vindo, boa tarde. O que é que você destaca pra gente? Tudo bem, Trali? Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Destaque inicial, a boa vitória por 2-0 sobre o Paraguai. O Brasil não vencia em Assunção desde 1985, quebra, portanto, um tabu bastante longo. 6 vitórias seguidas nas eliminatórias, 100% de aproveitamento, 6 pontos de vantagem para a segunda colocada Argentina. O Brasil venceu em Assunção, voltou para São Paulo. Os jogadores desembarcaram hoje por volta de 5h30 da manhã no aeroporto de Guarulhos. Alguns de lá já partiram para os seus destinos, porque os destinos são múltiplos. Eles estão de folga hoje e amanhã e aí, portanto, podem decidir para onde vão. O Neymar, por exemplo, veio para esse hotel onde eu estou, ficou 2 minutinhos e logo na sequência saiu. Já o Gabigol chegou, dormiu, saiu umas 5, 6 horas depois. Os jogadores se manifestaram ontem, depois da vitória, por meio de uma carta com relação à Copa América. Disseram, abre aspas, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira, fecha aspas. A maioria dos jogadores postou, então, essa carta em suas redes sociais, se posicionando, portanto, com relação a realização da Copa América. Folga hoje, folga amanhã para os jogadores. Eles se reapresentam na sexta-feira para começar o planejamento da disputa da Copa América. Trali. Renato Cury, ao vivo aqui de São Paulo, muito obrigado. Bom trabalho para você e boa tarde. E o custo de vida, hein, gente? Inflação oficial medida pelo IPCA foi de 0,83% em maio. O índice foi divulgado hoje. Foi um espanto. Foi a maior taxa para o mês dos últimos 25 anos. E com essa alta, a inflação acumulada em 12 meses passou de 8%. Vinícius Leal, muito obrigado. Bom trabalho para você aí em Brasília e até a próxima. Olha só, uma última informação. Agora há pouco, na sessão do Tribunal de Contas da União, a presidente do TCU, Ana Reis, anunciou que o servidor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que elaborou um documento alegando sem provas que os dados de mortes por Covid estavam supernotificados, vai ser afastado do cargo por 60 dias, como foi pedido pelo corregedor do TCU, ministro Bruno Dantas. Com isso, portanto, Alexandre Costa fica impedido de entrar no prédio do tribunal e tem os logins de acesso aos sistemas, aos computadores bloqueados. Ana Reis confirmou também a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor. Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias você confere no Jornal Nacional. Daqui a pouquinho já pode dar um pulinho no Globoplay para rever nossas reportagens. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Fique em paz, uma ótima tarde, se cuide e até amanhã. Jornal Hoje. Oferecimento Quinto Andar. E aí, já olhou no Quinto Andar?